Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veremos hoje mais uma extensão da programação linear, Data Envelopment Analysis, ou análise por envoltório de dados. O alicerce do DEA é programação linear, pessoal. Entretanto, usa-se para avaliar a eficiência de unidades produtivas, que podem ser pessoas, departamentos, países. Vamos entender o que vem a ser a teoria da análise por envoltório de dados. Bom, a análise por envoltório de dados, o DEA, foi criada na década de 70 por Charles Cooper e Rhodes. O que vem a ser, mas a base da análise por envoltório de dados é a microeconomia. O que vem a ser função de produção? É a relação que indica quanto se pode obter de um ou mais produtos a partir de uma dada quantidade de fatores. O que vem a ser fronteira de produção, ou isoquanta? É a curva que representa a quantidade de insumos necessários para produzir níveis fixos de produtos. Nós temos aqui uma isoquanta com diferentes insumos e podemos ter diferentes níveis de produção. Dentro da teoria microeconômica, nós temos rendimentos crescentes, constantes e decrescentes de escala. Vamos entender o que vem a ser cada um deles. Bom, pessoal, rendimento crescente, nós temos aqui dois insumos, x1 e x2. Vamos supor que fosse x1 matéria-prima, x2 mão de obra. O que vem a ser crescente? Nós dobramos a quantidade de insumos, a taxa de produção mais do que dobra. Ou seja, dobramos de 2 para 4, a produção saiu de 100 para 300. De 4 para 6, saiu de 300 para 700. Crescente, nós dobramos a quantidade de insumos e a produção mais do que dobra. Constante é quando nós dobramos a produção, dobramos a quantidade de insumos e a produção segue na mesma produção, também dobra. 2 para 4, 100%. 100 para 200, 100%, ok? Já decrescente é quando nós dobramos a quantidade de insumos, só que a produção cresce, mas cresce de forma muito tímida. Nós dobramos aqui 2 para 4, mas a taxa de produção saiu de 100 para 150, 50%, ok? Segundo Abel 2000. Essas são as teorias microeconômicas sobre teoria de produção. Agora vamos com conceitos bem específicos. Eficácia é a capacidade da unidade produtiva atingir as metas previamente estabelecidas. Já a produtividade é a razão entre o que foi produzido e o que foi gasto para produzir. Eficiência é o conceito relativo que compara o que foi produzido com o que poderia ter sido produzido. Também pode ser entendido como uma comparação entre as produtividades observadas. Ou seja, se a unidade atingiu a meta, ela foi eficaz. Se conhecermos os recursos que a unidade dispunha, podemos avaliar se essa foi ou não produtiva. Na verdade, eficiência é produzir mais com menos, usar melhor os recursos, usar de forma eficiente os nossos insumos. O que vem a ser produtividade total? Nós temos a razão das saídas dividido pelas entradas, output e input. Os vetores U1 e U2 são os pesos atribuídos às saídas. VI e V2 são os pesos atribuídos às entradas. Bom, de acordo com esse autor, se todas as entradas e saídas forem incluídas na análise de todos os produtores, irão obter produtividade total igual à unidade. A proposta seria então escolher as variáveis a entrar no índice de acordo com a sua utilidade. Sendo essa utilidade poderia ser incorporada por meio de pesos que representassem os preços de mercado, gerando um índice econômico de produtividade.
Quais são as condições para a aplicação da DEA? As unidades sob análise devem ser comparáveis. O que vem a ser isso? O que é entrada e o que é saída de cada unidade devem ser as mesmas. Dentro da DEA, nós temos algo chamado DMU, Decision Making Units, ou unidade de tomada de decisão. Ou seja, as entradas e saídas, ou seja, os inputs X, output Y, das de cada DMU devem ser os mesmos, tá, ok? Para que nós possamos comparar. Bom, quando que criou-se a DEA? A DEA permite, entre outros aspectos relevantes, a identificação das DMUs que sejam referências de benchmarking para as demais analisadas. A sua origem deve a Charles e Cooper Rhodes em 78. Este modelinho aqui, pessoal, onde nós vamos maximizar a razão entre as saídas e as entradas, e que nós fixamos que a eficiência não pode ser maior do que 5%, este modelinho aqui é não linear, conhecido por programação fracionária, sendo uma das características da programação fracionária é possuir múltiplas soluções ótimas. Entretanto, esses autores propuseram uma forma de linearizar este modelo, ficando assim. Agora maximizaremos as saídas, ok? E as entradas para cada DMU tem que ser igual a 1. E as saídas menos as entradas tem que ser menor ou igual a 0. Isso garante o quê? Garante que a eficiência não seja maior do que 100%. Ok? Veremos em aulas posteriores algo chamado de super eficiência. Por enquanto, vamos entender o que vem a ser modelo CCR e BCC. Este modelinho aqui, pessoal, é conhecido como modelo CCR, que leva o nome de Charles, Cooper e Rhodes, orientado ao produto ou ao output, ou seja, a saída. Já este modelo aqui é conhecido por BCC, por Banker, Charles e Cooper, em 84. Eles relaxaram a suposição de retorno de escalas constantes requerida pelo modelo CCR por meio de uma restrição de convexidade, onde a fronteira é formada, segundo esses autores, por combinações convexas de unidades eficientes, passando-se a admitir retornos variáveis. Vocês podem ver que a única diferença é acrescentou-se essa variável aditiva C0 na função e também aqui, ok? Vamos para um exemplo. Lembrando-se, o modelo CCR é conhecido por retornos constantes de escalas e o BCC, retornos variáveis de escala. Graficamente, nós teremos isso, pessoal. O CCR é uma reta e o BCC forma uma pequena curva. E tem uma teoria muito interessante. Uma unidade, ou seja, uma DMU eficiente no CCR, também será eficiente no BCC. Só que o contrário não ocorre. Seja, uma variável, uma DMU eficiente no BCC, não necessariamente será eficiente no CCR. Nós temos essa DMU aqui que é eficiente no BCC e não é eficiente no CCR. Essa aqui é eficiente tanto no CCR quanto no BCC. E essas outras duas, elas são eficientes apenas no BCC. Ok? Então, o CCR ele discrimina mais. Entretanto, nós temos que analisar muito bem quando que se aplica os dois. Então, eu sempre adoto, quando desenvolvemos modelos matemáticos, adotar etapas. Identificar o problema, a coleta dos dados, a modelagem. Na coleta, tem que validar, verificar se os dados são bons, são confiáveis, ou seja, se entra lixo, sai lixo. Modelagem, a solução do modelo, validação e, por fim, a própria implementação. Bom, por que chama análise por envoltório de dados? Nós temos aqui loja, funcionários, a loja A até H são as DMUs. Nós temos aqui funcionários e vendas, funcionários, entradas
e vendas saídas. E a razão? Funcionários. Vendas por funcionário nos fornecem uma eficiência técnica. Se for uma linha de regressão, nós temos uma reta. Já o modelo análise por envoltório de dados, ele vai envelopar, ou seja, envolver todos os dados analisados, sendo apenas eficiente aqui no caso a DMU-B, ok? Ou a loja B. Tem alguns pré-requisitos. No caso do BCC orientado, vamos supor que nós temos dados negativos. Se temos dados negativos, não podemos trabalhar com o modelo CCR. Anotem isso. Entretanto, se temos dados negativos nos inputs, devemos trabalhar com o BCC orientado ao output. Se temos dados negativos na saída, devemos trabalhar com o BCC orientado ao input. Ok? Já os modelos aditivos são invariantes, a translação de entradas ou saídas. Veremos também como tratar dados negativos. E mais para frente o modelo GPDEA, criado em 2010. Neste modelo específico, nós temos um artigo publicado no NEGEP. Vocês podem consultá-lo. No NEGEP de 2011. Vamos entender o seguinte, nós temos aqui uma visão geral. Três hospitais. Os hospitais são as DMUs. Médicos e enfermeiras são os inputs, são as entradas. Pacientes sem e com internação são os outputs, são as saídas. Ok? Se fosse feito pela forma clássica, nós iríamos maximizar a razão, ou seja, para DMU1 no caso aqui, seria as suas saídas dividido pelas suas entradas. E aqui nós temos o seguinte, ó, que as saídas e as entradas devem ser menor ou igual a 1, para restringir o quê? Que a eficiência não deve ser maior do que 100%. Este modelinho aqui, pessoal, é um modelo de programação fracionária, ou seja, é um modelo não linear, conforme eu comentei anteriormente. Portanto, Charles e Cooper e Rhodes desenvolveram uma forma de linearizar. Vamos maximizar apenas a saída, no caso, orientada ao output, ou ao produto. Vamos restringir que isso aqui deve ser igual a 1, multiplicando aqui por menos esse lado aqui por 1, teríamos o seguinte, que as entradas menos as saídas, menos as entradas tem que ser menor ou igual a 0. E com isso nós com isso os autores linearizaram o modelo conhecido por CCR, e nós podemos trabalhar via programação linear. Ficaria assim, pessoal. Lembrando-os que cada DMU é um modelo de programação linear. Ou seja, para 10 DMUs nós teremos 10 modelos de programação linear. Mas em GANs nós faríamos uma forma de rodar todos ao mesmo tempo. Então, um modelo fracionário, e agora nós temos um modelo linearizado. Lembrando-os que DMU são as unidades de tomada de decisão. Pode ser pessoas, hospitais, máquinas, países, departamentos, cursos. Também podemos trabalhar com o dual. Este é o modelo CCR orientado ao produto ou ao output. Também podemos trabalhar com CCR orientado ao input ou ao insumo. O que muda, pessoal? HA está vinculada ao VI, ok? As unidades V. Lambda A, B e C as unidades US para cada DMU. Então vamos minimizar. HA sujeito A 20 lambda A menos 20 HA menos 20 lambda A menos 19 lambda B menos 25 lambda C maior ou igual a 0. Por que maior ou igual a 0? Se no primal é menor ou igual, no dual maior ou igual. Se no primal é de maximização, no dual será de minimização. A segunda rodada, 151 H, depois vamos pegar novamente 151 lambda A, 131 lambda B, 160
lambda C. Tudo isso aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com essa matriz para virar essa matriz aqui, tá ok? Aonde está o 151? Está aqui, ó. Onde está o 31? Está aqui. Onde está o 160? Está aqui. E por fim, que 90 lambda A e 50 lambda B mais 55 lambda C tem que ser maior ou igual a 90. Aqui nós temos o que, pessoal? Que era coeficiente da função objetivo passa a ser a restrição aqui para o nosso caso, ok? Para o caso do modelo orientado ao input ou ao insumo. Lindo, né, pessoal? Mas não se preocupem com isso. Em Gauss nós já faremos tudo isso já de uma vez, mas é muito importante que a aula seja muito prática para que vocês entendam a essência da ferramenta quantitativa. Bom, pessoal, avançando, conforme eu comentei com vocês, nós temos aqui CR dual orientado à entrada, CR também dual orientado à saída. Quais são as vantagens de trabalhar com DEA? Considera simultaneamente vários insumos e produtos. Não requer a suposição básica sobre insumos e os produtos. A DEA também é uma ferramenta não paramétrica, tá ok? E também as diferenças de medida, ou seja, a incomensurabilidade, também não afeta a DEA. Torna também possível diferenciar entre unidades eficientes e ineficientes e um monte de benefícios também. Também tem algumas limitações. Técnica de pontos extremos, sensível a ruídos como outliers. Por isso nós temos que fazer uma análise exploratória para verificar quais são os outliers. Muitas variáveis podem fazer com que mais unidades sejam eficientes. Entretanto, pessoal, isso aqui já está questionável, porque nas aulas posteriores trabalhamos com GPDEA, que é um DEA multi-objetivo, criado em 2010, justamente para trabalhar quando nós temos muitas variáveis, entrada e saída, e poucas DMUs. Lembrando que vocês podem acessar um artigo nosso de 2011 no NEGEP e baixá-lo. Aplicação em cana-de-açúcar. Bom, vamos agora para um exemplo. Bom, pessoal, então nós temos aqui 3 DMUs, hospital 1, 2 e 3, 2 inputs, capital e mão de obra, e 3 saídas, jovem, adultos e idosos. Veremos para frente que, nesse caso aqui, nós temos um rigor seguinte, que para aplicar os modelos clássicos DEA, CCR e BCC, o número de DMUs tem que ser 3 vezes maior do que o número de variáveis de entrada e saídas. Nesse caso, nós deveríamos ter pelo menos 15 DMUs, para que nós tenhamos uma boa discriminação. Então, aqui nós temos a forma que ficará, se fosse feito de uma forma mais amigável, ou seja, usando o Lindo, por exemplo. Entretanto, como trabalharemos com o software Gauss, mostrarei passo a passo como modelar. Lembrando-se que nós teremos 3 problemas de programação linear, um para cada DMU. Bom, pessoal, para modelar em Gauss, nós temos que essa é a forma padrão. Entretanto, para modelar em Gauss, nós faremos algumas modificações. Índices U são índices das saídas, V das entradas e J das DMUs. Os conjuntos U são os conjuntos associados a cada saída, jovens, idosos e adultos. V, conjunto das entradas, capital e mão de obra. E J são os conjuntos das DMUs, H1, H2 e H3, referente a cada hospital. Os parâmetros chamarei de MUJ, que no caso será a nossa matriz referente às saídas, e EVJ é a matriz das entradas. Quais são as variáveis? São XV, peso das variáveis de entrada, Y1, o peso das variáveis de saída. O modelo matemático ficará agora assim, pessoal. Vamos maximizar a saída para qualquer DMU, ou seja, nós teremos 3 funções objetivas aqui, 3 modelos de programação linear.
e que as saídas, desculpa, que as entradas devem ser iguais a 1 para cada DMU e que as saídas menos as entradas, as saídas menos as entradas devem ser menor ou igual a zero. Isso aqui que restringe que a eficiência deve ser no máximo de 100%. Olha que lindo que ficou. Vamos agora implementar isso em Gantt. Pessoal, já escrevi aqui para ficar um pouco mais rápido, senão ela fica muito demorada. 7. Saídas. Jovens, adultos e idosos. Lembrando-os que a linguagem Gantt é maravilhosa, porque nós podemos escrever e isso facilita o aprendizado. Versus entradas. Capital e MO, mão de obra. JDMUs, H1 e H3. Lembra daquela primeira table, que era a matriz MUJ, eu chamei aqui de saída. Saída U e J. Lembrando que o primeiro índice virá na forma de linhas e o segundo colunas. Nós temos aqui o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó. Vou explicar direitinho para vocês. Essa matriz aqui, ó, para cada DMU, ou seja, a matriz de outputs ou saídas. Escrevemos aqui em Gantt. Jovens. Sai 9 do hospital 1, 5 do 2 e 4 do 3. E entradas aqui é a matriz dos inputs. Ó. Capital. Quanto que o hospital 1 requer de capital? Tá aqui, ó. 5, 14 de mão de obra. Então escrevemos as matrizes. E esse parâmetro aqui, pessoal, que as entradas, ou seja, lá para frente, que as entradas para cada DMU tem que ser igual a 1. Foi uma forma que eu bolei para reduzir a matemática. Novidade. Em variables, nós vamos escrever Z1, desculpa, Z, Z2 e Z3. Ou seja, será o cálculo para a função da DMU1, o cálculo para a DMU2 e o cálculo para a DMU3, tá ok? Lembrando como serão três funções, uma para cada DMU. Só que serão rodadas, primeiro rodar uma, depois a segunda, depois a terceira. Isso em Gantt. YU, o cálculo das saídas para o hospital 1. XV, o cálculo das entradas para o hospital 1. Na verdade, vamos colocar o hospital para o... Na verdade, o cálculo das entradas para o hospital N. Para cada DMU, pessoal. Logicamente, essas variáveis y e x devem ser positivas. Aqui em equation, vamos escrever função 1, 2 e 3, ou seja, para cada DMU. Hospital 2 e hospital 3. O que vem a ser isso? Será a maximização das saídas referentes a DMU 1, a DMU 2 e a DMU 3. Igual está aqui, pessoal. Aqui não está para qualquer J, são 3 J, ou seja, 3 em uso, teremos 3 funções, 3 modelos de programação linear. Não é multi-objetivo, tá, pessoal? Multi-objetivo veremos no GPDEA. Depois eu tenho aqui o cálculo, J é o cálculo de que as entradas devem ser iguais a 1 para cada DMU J, ok? K1, K2 e K3, pessoal, é o seguinte, ó. O que significa o K1? Significa o seguinte, que as saídas menos as entradas para DMU H1 devem ser 0. E a mesma coisa nos de baixo aqui, pessoal. Aqui é DMU 2, DMU 3. Agora nós podemos escrever cada função. E quando eu coloco aspas, significa que eu estou indexando isso. O que é indexar? Que eu quero só H1, ou seja, só DMU1. Então aqui nós temos o cálculo da função objetivo para DMU1, para DMU2 e para DMU3. E aqui está a sacada, pessoal. Que é a seguinte, ó. Que o somatório das saídas menos as entradas deve ser menor ou igual a 0. E aqui nós temos o seguinte, ó. Novamente fixando isso, que H1 tem que ser que as entradas para DMU1 tem que ser igual a 1, para DMU2 igual a 1 também, e para DMU3 igual a 1.
Lembrando-os que até agora nós colocamos modelo, escrevemos no modelo barra alvo. Aqui não, como são 3 modelinhos, vamos colocar modo DEA. O DEA será em função da DM1. Quais são as equações que vão entrar na DM1? Função, K1 e o cálculo aqui no caso, essa função cálculo será para todas. DEA 2, que é o cálculo da programação linear para DM2. Entra a função 2, Cal2 e o cálculo. DM3, função 3, Cal3 e o cálculo também. Vamos colocar que sobre o DEA usem LP maximize Z, Z2 e Z3. Aqui, pessoal, e vai rodar os 3 modelos de forma sequencial. E vai dar os splits Z.L, Z.2 e Z.3.L. Quero saber qual DMU foi eficiente, usando aqui nesse caso o modelo CCR. Vamos rodar. Já rodou, pessoal, rapidão. Vamos aqui em display. Bom, pessoal, podemos verificar o seguinte: apenas os hospitais H1 e H3 são eficientes. A eficiência do hospital 2 é de 77,3%, ou seja, ela não é 100% eficiente. Okay? Na próxima aula veremos como identificar os alvos. O que fazer para melhorar tal cenário. Bom, pessoal, para nós encerrarmos, mostrei para vocês aqui. Aqui nós temos o modelo CCR. Na próxima aula também mostrarei como modelar em GANs o modelo BCC. Farei na próxima aula, senão essa aula ficará muito extensa. Um abraço e até a nossa próxima aula.